Boa noite! Estamos começando mais um Oeste Saúde. As principais notícias e dúvidas sobre saúde, entrevistas aqui, sempre, semanalmente. Hoje, a notícia da semana é sobre a questão do metanol, que temos bebidas adulteradas e, por isso, pessoas intoxicadas gravemente e até morte. O que acontece? Começaram a ser divulgadas intoxicações e mortes a respeito de bebidas adulteradas com metanol. Na verdade, isso já vinha ocorrendo com uma pequena quantidade, mas agora, mais para o final do mês de setembro, isso saiu do controle e existe então uma investigação a respeito e muitos casos, mais do que 10 casos, estão sendo acompanhados para se determinar o que aconteceu, mas pelo menos uma pessoa já está confirmado que morreu por causa dessa intoxicação devido ao metanol. O metanol é um álcool muito parecido com o etanol. O que há de diferente é que a metabolização do metanol passa pelo fígado e quando essa substância é metabolizada, nós temos substâncias agressivas como o formaldeído que começa a ficar no nosso sangue. Então, na verdade, imediatamente você não nota alguma diferença entre o metanol e o etanol, mas assim que ele começa a ser metabolizado, você começa a ter sintomas. O que deve chamar a atenção em relação a esse problema? Você foi num lugar, você bebeu alguma coisa, um drink, um coquetel, e depois você começa a ter uma sensação de embriaguez um pouco mais intensa. Pode ter náuseas, pode ter dor de cabeça muito forte, mas algo que chama atenção mesmo é você começar a ficar com a vista embaçada, não enxergar direito. Isso é um sinal muito importante dessa intoxicação pelo metanol. Quanto antes você procurar um serviço de saúde, mais chance haverá de você ter menos agressões pelo metanol. Isso por causa do metabolismo. O que complica um pouquinho é que talvez você não tenha muito a ideia clara que esteja acontecendo alguma coisa. Você se sinta embriagado, como talvez já tenha acontecido alguma vez com etanol. Mas, mediante essa situação, desse problema que está ocorrendo, é importante que você fique muito atento. Qualquer sinal um pouco mais intenso e principalmente se a sua vista turvar, mas lógico, pode haver sintomas assim mais exagerados, até mesmo convulsão, ou então como se você, por uma quantidade que você está até acostumado, você se sinta muito mais alterado, uma embriaguez assim muito exagerada. Então tudo isso deve alertá-lo para procurar um serviço de saúde. Nesse serviço de saúde vai haver então um tratamento para que haja neutralização do metanol. Isso é feito com medicamentos, existem medicamentos que você tomando consegue brecar esse efeito dos metabólitos do metanol e também existe a própria diálise, né, para tirar aquilo do seu organismo. E uma coisa interessante, talvez até como uma medida, quando não existem outras medidas, é ingerir o próprio etanol. Então, se por acaso você começa a se sentir mal, existe essa desconfiança de intoxicação pelo metanol e você não tem como chegar num serviço de saúde, não tem alguma coisa para fazer, algo
possível é beber mais álcool, só que com a certeza de que seja o álcool etanol. Por quê? Porque vai haver uma competição pelo metabolismo e aí você vai ter menos essas substâncias tóxicas no seu organismo. Ele vai ficar mais lento e você vai conseguir que ele seja eliminado sem causar essas alterações tão graves. Uma das questões mais importantes da agressão pelo metanol é a cegueira. Isso acontece porque esses metabólicos, como o formaldeído, atacam diretamente uma estrutura chamada mitocôndria, que existe em grande quantidade no nervo óptico. Então, isso é um risco muito grande que você corre de comprometer a visão com pequenas quantidades de metanol. Claro que a quantidade faz diferença, mas pequenas quantidades também são bastante agressivas. As pessoas que têm menos peso, que são mais franzinas, têm uma resposta mais intensa a essa intoxicação, e as mulheres também, comparando com os homens, vamos dizer assim, da mesma faixa etária. Então, nós queremos deixar aqui esse alerta, principalmente para que você possa evitar danos mais graves. Existe agora também uma investigação. O ministro Lewandowski já abriu um inquérito a respeito do que estaria acontecendo, de como ocorre essa contaminação. Os bares, como ocorre essa adulteração, na verdade, né? Não é contaminação. Os bares estão sendo alertados para terem muita rigidez na questão de compra de bebidas, e quando se comprar qualquer tipo de bebida que você vá usar na sua casa, você deve reparar na rolha, no rótulo e também até na característica da bebida quando for preparar algum drink. Fique muito atento a esses pequenos detalhes, porque isso pode fazer toda a diferença. Na semana que vem, no Oeste Saúde, traremos novas notícias importantes. Daqui a pouco, nós voltamos com uma entrevista muito interessante com o Dr. Fábio Kamamoto, especialista em lipedema. Olá, estamos voltando com o Oeste Saúde e agora eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o cirurgião plástico Fábio Kamamoto, que trabalha com uma questão muito importante de saúde, que é o lipedema. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite, doutora. É um prazer que você esteja aqui e eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre essa alteração, né, que afeta tanto, principalmente as mulheres. E acho que nós podemos ir passando também umas fotos para o Dr. Fábio ir explicando sobre essa doença. Perfeito. O lipedema, ele é uma doença que afeta, como a senhora falou, mulheres, né? Então, são mulheres que já têm uma tendência genética, familiar, de uma alteração da gordura nas pernas, nos membros. Então, coxa, joelhos, pernas. Mas apesar dela nascer com essa doença, ela se manifesta quando ela entra na adolescência. Então, é a presença do estrógeno, da progesterona, que faz com que essas células comecem a aumentar de tamanho. Então, doutora, olha como a gente vê que essa pessoa começa a perder, com o passar dos anos, a forma dos joelhos. Como existe um acúmulo de gordura na região das pernas, ela parece que está mais reta, né? E se a gente reparar um pouquinho mais, a gente vê que tem um volume muito abrupto, assim, de um grande volume de perna para um pé que está fininho. É. Não é? Parece que tem um elástico ali no tornozelo, que é muito característico. É, isso é característico porque tem outras doenças que parecem um pouco lipedema, né? Isso, como confunde, né? É, exatamente, linfedema, né? Então, e no linfático, como o pé também está inchado, a gente não vê tão claro um elástico essa ali divisão, embaixo. Né? Exatamente. É. Outra coisa, assim, é que é uma doença que, para além do crescimento da gordura, tem inflamação. E cada vez que isso vai inflamando, olha só que foto interessante, ela vai gerando cicatrizes lá dentro, por isso que a gente vê caroços, entre aspas, na coxa, que é a fibrose, né, como a gente diz no termo médico, que encarcera aquelas bolinhas de gordura e fica ali tudo encaroçado na coxa. E a gente está vendo até que a perna esquerda ali está até roxa, Denise. Então, essa reação inflamatória leva ao rompimento de vasos sanguíneos. Então, ela diz, olha, eu tô roxa, nem sei o que aconteceu. É, aquelas manchas roxas que aparecem do nada, né? Não é que ela bateu, né, espontaneamente. Isso, pra gente, significa
ela está tendo um processo inflamatório naquele tecido. Tá. E isso compromete muito a autoestima das mulheres, né? Porque, na verdade, também, além da, vamos dizer assim, aparência, inflamação, existe dor, né, Fábio? Então, existe todo um comprometimento da qualidade de vida, né? Então, a gente está vendo, assim, um volume que dificulta ela para ficar em pé, para ela caminhar. Mas pode até passar a próxima, com o passar dos anos, ela começa a ter lesão de joelhos. Então, a gente pode ver, por exemplo, naquele grau ali, né, que é um grau mais avançado, uma grande deformidade de pele. Imagina, assim, o peso que esse joelho está carregando e quanto isso vai lesar a cartilagem mais para frente. E no final, pode até lesar o sistema linfático, ou seja, uma doença grave, né? Que vai progredindo. Com o passar dos anos, então, conforme ela tem essa mudança hormonal, isso vai piorando, progredindo. Fábio, como isso me intriga um pouco, porque, pelo que eu sei, essa doença sempre existiu, mas a gente não ouvia falar dela, né? Talvez até como dermatologista a gente confundisse muitas vezes com celulite ou com o próprio linfedema. O que aconteceu assim? Você acha que aumentou? Eu acho que aumentou a conscientização, né? Por isso que eu agradeço tanto essa oportunidade de trazer um tema importante, porque eu tenho certeza que muita gente que está ali vendo a gente tem ou conhece quem tenha, mas que nunca deu o nome correto para isso. A primeira descrição sobre esse tema é de 1940. Então, ou seja, não é um tema novo, daqui a pouco vai fazer 100 anos que um médico lá nos Estados Unidos descreveu essa doença. Mas acho que hoje a gente tem um olhar um pouco mais empático para elas, sabe? Que isso não é preguiça, que não é desleixo, de que é uma alteração muito mais ligada ao hormônio do que a maus hábitos. Certo. Então, na verdade, eu acho que a gente deve frisar bem isso. Tem uma relação com o hormônio feminino, porque homens têm muito pouco, Exato. né? Praticamente quase não tem. E que também é inflamatório, né? Eu acho que as pessoas não entendem muito o que significa isso, porque inflamação às vezes, tá vermelho, tá, né, inchado, e nesse caso é dentro do tecido, né? Vamos tentar traduzir então para quem não é médico, né, Dê? Assim, existe todo um extravasamento de líquido para fora da célula, existe uma reação do próprio organismo contra aquele tecido, então a gente tem células brancas que começam a gerar vasodilatação, quer dizer, o vaso dilata, extravasa líquido, rompe veia. Então, tudo aquilo é uma agressão dela contra ela mesma. Né? Ou seja, o tecido está desorganizado, desequilibrado, né? Exato. E vai progredindo. E sabe que essa desorganização, às vezes eu vejo que uma das coisas que melhora é a mudança de hábitos. É isso que eu ia te perguntar, se a gente poderia falar alguma coisinha sobre o estilo de vida, essas questões que rodeiam, né, o dia a dia. Eu acho, porque assim, apesar de ser uma doença genética, isso a gente não muda, os hábitos dessa pessoa no dia a dia podem agravar mais a doença. Então, por exemplo, evitar ficar com obesidade, alguns tipos de alimento que pioram essa dor. Então, a gente fala de alimentos muito processados, né? Hoje em dia a gente come muita química, refrigerante, conservante, tudo que tem muito produto químico, excesso de álcool, açúcar, farinha, a falta de exercício. Então, claro que não é uma doença assim que é por falta de bons hábitos, mas eu diria que os maus hábitos pioram uma situação que já estava latente ali, sabe? Então, é uma soma. E pelo que eu entendo, é necessário que elas se conscientizem disso, porque é para sempre, né? Exato. Porque você imagina uma condição que começa na adolescência e que vai seguir lá até a menopausa, como é um processo pela vida toda, acho que ele exige, entre aspas, uma educação, né? Uma nova rotina para isso se manter sob controle. Sob controle. E você poderia falar um pouquinho de tratamento para a gente? Claro. Bom, um tratamento é com a dermatologista, né? Que é a tua especialidade, ou seja, para além da gordura, ele também acomete a pele. Então, existe todo um papel da gente tentar melhorar essa flacidez de pele, essa deformidade de pele, que existe muito recurso na dermatologia. A gente também tem uma frente de tratamento de, muitas vezes, obesidade e sobrepeso, porque essa situação não é igual, mas ela se confunde, né? Porque a pessoa está com a perna pesada, ganha peso, aí piora mais a perna e ganha mais peso. Então, às vezes, a gente precisa de um endocrinologista para organizar esse sobrepeso. E hoje está muito em voga essas medicações de perder peso, né? Aquelas injeções. Drenagem linfática, uso de meia. Mas, no final, o que remove esse tecido doente das pernas ainda é a cirurgia, né? Então, infelizmente, não tem nenhum comprimido, não tem nada que ela possa tomar que aquilo saia. Até esse momento, não.
Mas eu sei que você tem um trabalho assim muito importante, se preocupando não só com, vamos dizer, tratar especificamente uma pessoa de lipedema, mas também criar uma situação, uma condição melhor. Então tem uma ONG, né? Você quer falar um pouquinho sobre ela? É um projeto que eu tenho muito orgulho. Quem tiver interesse chama ONG Movimento Lipedema. Tá lá no Instagram, para quem quiser. ONG Movimento Lipedema. E é uma instituição de mulheres com lipedema, o que é muito legal, porque é elas que sentem essa dor, né? Literalmente. Exatamente. E aí, assim, elas buscam a representatividade, ou seja, olha, conheça sobre uma doença até para gerar empatia, para que isso não seja um motivo de preconceito que elas sofrem muitas vezes. A gente também oferece tratamentos gratuitos, a maior parte deles online, então orientações de autocuidado, acompanhamento com uma psicóloga, mas tudo online, para que as pessoas que não são aqui da cidade de São Paulo possam ter acesso a isso, né? E a gente também, a cada 2 meses, oferece uma cirurgia para quem não tem condições de custear. Tá. A próxima é sábado. Ah, é? Esse sábado? Então é um projeto bonito, né? Assim, de trazer empatia, de oferecer para quem não tem condições, mas acho que principalmente de dar um bom exemplo, porque acho que a minha meta um dia é que isso seja reconhecido no nosso sistema de saúde. Eu acho que principalmente nesse momento, né, Fábio, até você citou en passant que existem alguns medicamentos, né, são emagrecedores que são... entram nesse receptor específico e tudo mais, e eu tenho muito receio disso se tornar assim como uma forma milagrosa de você resolver um problema. Então, eu acho importante a gente conscientizar de que essas doenças inflamatórias, genéticas, crônicas, elas precisam de uma mudança real, né? Uma conscientização e uma mudança do hábito de vida, né? Melhorando o estilo. E eu imagino que você sofra isso assim, porque você opera, tem ótimos resultados. Você tem recidiva, você faz esse preparo? Eu concordo plenamente com o que você disse. Eu sempre brinco com minhas pacientes que é meio a meio, né? A gente pode atuar e tenta ajudá-la a trazer uma condição melhor, mas assim, a manutenção desse resultado depende muito mais do estilo de vida dela de longo prazo. Agora, a boa notícia é que no lugar que foi operado, aquele tecido não cresce de novo. Tá. Então, digamos assim, que a gente consiga tirar esse tecido doente das pernas, ela pode até ganhar peso em outra parte do corpo, mas aquele lugar que essa célula foi retirada, ali não volta mais. Então, pelo menos localmente, a gente consegue controlar. Eu tenho um testemunho assim de acompanhar pacientes que fizeram a cirurgia com você e é realmente uma mudança assim, né, na qualidade de vida dessas mulheres. Eu acho que não dá nem para descrever. Acho que isso é o que mais legal, né? Que se a gente puder pôr até a última foto... Tem umas últimas fotos que seriam indicações muito precisas assim de lipoaspiração. Né? Porque quando chega naquele ponto de limitação, que a pessoa já nem tem vida social mais, ou a gente remove ou ela não vai caber numa cadeira dessa, ela não vai mais andar. Exatamente. Então, tirar o tecido é muito legal, sim. E eu sei que você também, assim, tem todo um cuidado de preparar e depois de um pós-operatório também, que não é tão simples, né? Eu acho que tem todo um preparo pré-operatório. Imagina assim, essa condição aqui, né? Não é nem uma questão de beleza, tal, quase como trazer uma capacidade de qualidade de vida, né? Exatamente. É que a foto nem ilustra tanto, mas ela não caberia nessa cadeira aqui que a gente está. Então, imagina para uma pessoa dessa andar, ter vida social, ter mobilidade, né? Então, retirar, né? Nesse caso aqui, foram 15 quilos só da parte de fora da coxa. Tá. E 7,5 de cada lado, né? Então, o duro que quando chega nesse grau de doença é várias cirurgias, né? Assim, a gente não consegue resolver numa etapa única. Tá, normalmente quantas? Mas olha, uma paciente como essa, umas 3, 4. Umas 3, 4 cirurgias. Por isso que o mais legal é descobrir essa doença precocemente. Acho que é por isso que é importante falar sobre isso, né? Exatamente. Que aí começa a tratar quando é jovem e aí não chega, né, numa meia-idade. Situação dessa, com quadro aquelas primeiras fotos que nós mostramos, né, um edema muito discreto, localizado. Essa é a melhor época para tratar uma doença, no começo. No começo. Bom, eu acho que a gente foi bem esclarecido, né? E eu acho que daqui para frente vocês vão olhar de uma forma diferente. Eu agradeço muito ao Dr. Fábio, né, que se dedica, né, de corpo e alma, né, a esses projetos e ao tratamento das suas pacientes, está mudando a vida de muitas mulheres. E repete de novo sobre a ONG, né? Então, quem puder, quem tiver interesse, está no Instagram, está na internet, chama ONG Movimento Lipedema. Muito obrigada, Fábio. Eu que te agradeço, foi um prazer.
Agora nós voltamos no Oeste Saúde com aquele momento de interação. As perguntas que chegaram ao nosso programa. Vamos lá. Uma pergunta muito interessante. As pessoas hoje buscam informações nas redes sociais, inclusive sobre a questão médica, principalmente. E o quanto isso atrapalha ou ajuda em relação ao diagnóstico e ao tratamento? Eu julguei essa uma pergunta muito interessante, porque a internet, as mídias sociais, elas democratizaram o conhecimento, a informação. Mas a gente não sabe qual é a qualidade dessa informação. E o que ocorre muitas vezes é que você tem informações erradas, informações que às vezes tentam valorizar algum ponto comercial, informações que tentam às vezes também, vamos dizer, fazer a propaganda de uma determinada pessoa. Enfim, acontecem muitos tipos de problemas. Então, em geral, esse tipo de consulta, principalmente da área médica, ele acaba atrapalhando, né? Então, eu aconselho que quando vocês busquem questões relacionadas à saúde, de alguma forma vocês tenham a informação de mais qualidade e vocês precisariam procurar um pouco sobre aquela pessoa ou aquele grupo que está dando a informação e que vocês possam ter, saber se essa informação é idônea, né? Ou trata-se, infelizmente, de uma fake news que acaba atrapalhando. Então, eu acho que o resumo é esse. Procure saber de onde você está tendo a informação e procure usá-la para que ela ajude no seu problema ou na sua dúvida. Temos mais uma pergunta, então. Os suplementos realmente suprem necessidades do organismo de forma eficaz e segura? Existe algum que todos deveriam tomar? Essa é uma outra pergunta muito interessante, muito pertinente aos nossos tempos, porque todo mundo está tomando suplementos, as pessoas acham que precisam tomar suplementos e a questão não é bem essa. Se você tivesse uma qualidade de vida, com uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, em quantidades adequadas, com nutrientes adequados e tivesse também um bom sono, exercícios físicos regulares, um controle do seu estresse, às vezes você não precisaria de suplemento. Isso significaria que você é um indivíduo saudável e que você está com esse estilo de vida cooperando com a sua saúde, mantendo a sua saúde. Mas isso, infelizmente, não é o que acontece, porque hoje nós temos uma vida que tem uma sobrecarga de estresse, nós temos uma alimentação muito à base de processados, porque são alimentos mais fáceis, eles não têm os nutrientes adequados, as pessoas também estão dormindo muito mal em horários completamente irregulares. Então, tudo isso faz com que a saúde fique deteriorada. Então, muitas vezes você precisa de um suplemento realmente. Só que cada indivíduo é único e vai precisar de um suplemento especial. Então, o ideal seria que você pudesse ter uma atenção médica, uma dosagem dos seus nutrientes, das suas necessidades e uma adequação desse suplemento para você. Alguns suplementos, por exemplo, como a vitamina D, a vitamina B12, eles são necessários e às vezes até se mantém uma suplementação constante, né, para que você mantenha o nível dessas vitaminas no sangue. Mas, objetivamente, é melhor que você tenha uma avaliação individual, não é qualquer suplemento para qualquer coisa e também não é uma coleção de suplementos que vai resolver o seu problema de saúde. Vamos à próxima questão? É verdade que o álcool em pequenas quantidades faz bem? Isso vale apenas para aquela tacinha de vinho? Uma pequena dose de alguma outra bebida também ajuda? Por que isso acontece?
Na realidade, essa é, infelizmente, uma fake news. Se achou durante muito tempo que talvez uma taça de vinho fosse adequada por causa da substância que temos dentro do vinho, que é o resveratrol, que é um poderoso antioxidante. Mas para que a gente tivesse uma quantidade de resveratrol suficiente, não basta uma tacinha de vinho. Então, isso acaba não acontecendo. O etanol, que é a substância, o álcool que existe nas bebidas, né, como vinho e outras, ele sempre é prejudicial à nossa saúde, infelizmente. A gente não tem um preparo fisiológico adequado para digerir esse álcool e ele acaba prejudicando um pouco o nosso metabolismo. Então, álcool não é saudável, ainda mais em grandes quantidades. E uma tacinha de vinho pode ser tomada eventualmente por uma questão social, uma questão de confraternização, mas óbvio, ela não está suprindo alguma necessidade sua como resveratrol. Então, você deve lidar com o álcool de uma forma equilibrada, né? Saber as suas fragilidades, porque algumas pessoas são mais suscetíveis ao álcool, e lembrar que a longo prazo o excesso de álcool realmente leva a uma lesão do fígado, até acúmulo de gordura no fígado e depois a fibrose que vira cirrose. Então, eu acho que respondi adequadamente a essa questão. Vamos para a próxima? Com a rotina cada vez mais corrida, como as pessoas podem incorporar hábitos saudáveis no dia a dia de forma realista e sustentável? Existem formas eficazes de compensar a falta de tempo sem prejudicar a saúde? Eu acho essa uma questão das mais importantes nos dias de hoje, porque foi falado isso, como a gente vai compensar a falta de tempo? Mas falta de tempo para quê, gente? O tempo, ele tem que ser usado a nosso favor e não contra nós. E cuidar da saúde é uma questão a nosso favor, né? Nós precisamos fazer a manutenção da nossa saúde e isso exige algum tempo. É uma questão muito difícil, porque o raciocínio das pessoas hoje em dia é exatamente esse. Eu estou trabalhando muito, então esse mês eu não consegui fazer exercício. Eu tive um problema no escritório, está mudando a chefia e eu precisei ficar muitas horas, não estou dormindo bem, mas também não consigo fazer exercício. Então pedimos uma pizza aqui, um hambúrguer ali. Então, na verdade, há uma mistura aí de ideias e as pessoas acabam se judiando, se agredindo. Você sempre tem que arranjar um tempo para cuidar da sua saúde, porque senão você vai depois, né, ficar doente, não vai poder trabalhar, né, e não vai poder ter os melhores momentos com a sua família. Então, assim, vamos interpretar e vamos dizer assim, equilibrar o nosso tempo de maneira mais adequada. Tente comer bem, tente comer mais comida de verdade em vez dos processados. Tente adequar o número de calorias e entender se você está comendo nutrientes que são interessantes para a saúde. Tente também ter um tempinho para a sua atividade física, nem que seja numa esteira na sua casa ou então numa caminhada que você possa fazer ou quando você leva seu cachorrinho para passear. Então, assim, faça a melhor adequação possível de alguma atividade, né, no seu dia a dia. Procure ter atividades que ajudem a você diminuir o estresse, como meditação, como yoga. Não encare isso como aquela conversinha de sempre, eu não consigo, o yoga é muito parado. Procure se conhecer e procure entender o que te faz bem. Mas sempre você vai ter que fazer um certo sacrifício. Mudar hábitos ruins é muito mais difícil do que parece. Mas tente investir na sua saúde e, ao mesmo tempo, numa longevidade mais autônoma e mais saudável.
Eu espero vocês no próximo programa Oeste Saúde, sempre às 19h30, aos sábados, antes do programa Outra Coisa. Nos encontramos lá.